Atos capítulo 16, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se multidão unida contra eles, aqui contra Paulo e Silas. E os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere inferior, e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Verso 16. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Verso 27. O carcereiro despertou do sono, guarda bem essa parte, o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém. Aqui é a história onde Paulo e Silas, por pregarem a palavra do Senhor, por serem fiéis a Deus, por fazerem aquilo que Jesus mandou, que é pregar o evangelho do reino para que pessoas sejam salvas, a consequência que eles escolheram foi açoites, prisões. Eles foram arrebentados, jogados na cadeia e desprezados por fazer aquilo que o Senhor tinha mandado que eles fizessem. Acabaram presos. E no verso 25 diz que mesmo em meio à cadeia, mesmo na dificuldade de uma prisão, se hoje em dia as prisões são ruins, você imagina como que era há 2000 anos atrás. Não tinha direitos humanos, como eu sempre digo, tinha direitos romanos, era o máximo que tinha. E mesmo assim, à meia-noite, eles naquela situação, todos arrebentados, cantavam ao Senhor, cheio de alegria. E o que aconteceu? As cadeias se romperam, e o carcereiro, após ver as portas da cadeia aberta, pensou: estou frito, era para eu estar acordado, dormir, e agora vão me matar. E então ele, quando ia suicidar, Paulo bradou e disse: não faça isso, porque todos estamos aqui. Eu quero falar com você hoje, que talvez entrou aqui como esse carcereiro, desesperado em alguma parte da sua vida, achando que para você não tem mais jeito, para você que chegou aqui sem esperança de um casamento melhor, sem esperança de uma vida financeira melhor, sem esperança de uma educação dos seus filhos melhor, achando: para mim não tem jeito, não tem mais como, problemas infindáveis, um coração apertado, cheio de incertezas. Talvez você, não como aquele carcereiro, viu a porta da cela aberta e presos aparentemente fugindo, mas a sua angústia talvez foi no dia que a porta da sua casa estava aberta, e a sua esposa foi, e o seu marido se foi, ou você um dia viu a porta da sua sala aberta, e o seu filho saindo rumo às drogas, ao alcoolismo, e aquilo vem tomando conta do seu coração, e você achando: será que tem jeito? E agora? O que eu vou fazer? Ou você que entrou aqui enfermo dizendo: se o médico disse que não tem cura, o que eu vou fazer? E você está sem esperança. Talvez você chegou ao ponto desse carcereiro, de desesperar a ponto de querer tirar a própria vida, de falar: não dá mais, eu tenho que morrer, acabou, não tem mais jeito. Mas eu venho falar para você: teve jeito para ele, e da mesma forma também tem jeito para você. Talvez você nunca pensou nisso, num suicídio. Como, por exemplo, uma vez eu estava trabalhando no quartel, e um dos soldados que estavam na minha guarnição, ele foi trabalhar com a intenção de se matar. Deixou uma carta para o vô dele explicando por que, com 21 anos, ele achou que não merecia mais viver, que a vida não tinha sentido mais. Você talvez chegou aqui dessa maneira também, na mesma situação. Acabou tudo, o que eu vou fazer? Será que tem jeito para mim? A sua esperança foi embora, os seus sonhos, talvez o seu emprego, a sua família. E você pensa: e agora? Será que ainda há esperança? Eu lembro um homem de idade já falando, que ele nunca esqueceu o dia em que o seu pai, 30 anos atrás, saiu de sua casa e abandonou a mãe dele e os irmãos dele junto com ela. Aquilo dali causou um trauma imenso
na vida daquele homem que já era pai de família. E às vezes com você também aconteceu algo parecido. Coisas que realmente te machucaram, coisas que te feriram, traição, angústias, perdas, lutas, enfermidades, e você ficou desesperado. O que eu vou fazer agora da minha vida? Mas talvez você nunca chegou a esse ponto, mas também você não tem alegria. Você está com a sua família, você tem dinheiro, mas você não consegue ter paz dentro do seu coração. E você fica procurando essa alegria em várias coisas. Você pensa que o dia que você tiver mais dinheiro, o dia que você conquistar aquela moça, o dia que você conseguir sair com aquele rapaz, o dia que você passar naquele concurso, o dia que o meu filho formar uma faculdade, daí então eu vou ser feliz. E você vem conquistando essas coisas, mas parece que nada preenche esse vazio. Como disse um escritor russo, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. E esse vazio, ele não pode ser preenchido com coisas, dinheiros, muito menos pessoas. Esse homem estava a ponto de se matar. Quantos não se matam nas drogas? Quantos diante do problema vai para o alcoolismo, para o adultério, vai tentar aproveitar a vida do jeito que ele acha que tem que aproveitar? Tamanho é o desespero. Woody Allen, um cineasta americano, ele diz que ele faz a média de um filme por ano, para que ele não foque na vida como um todo, e sim possa ficar focado no trabalho. Essa é a estratégia que ele, ímpio, ateu, tem. Eu preciso fazer alguma coisa para eu esquecer da vida num todo, num contexto geral. Quantos não fazem a mesma coisa? Se afundam em trabalhos para esquecer da vida, se afundam em bebida para esquecer da vida, mas os problemas continuam. Precisamos ser homens e mulheres para enfrentar, e todos nós sabemos, essa vida aqui, ela é passageira. Ela é em média 75 anos. Todos nós, sejamos crentes ou ímpios, sabemos que a nossa vida não finda no túmulo. Sabemos que o túmulo é apenas uma passagem, que essa vida é algo, como a Bíblia diz, um sopro, e que nós teremos uma eternidade de glória ao lado do Senhor, ou de terror, jogados no inferno. Todos têm esse tipo de pensamento. Sabe por que esse homem queria se matar? Porque ele sabia que ele tinha culpa. Ele sabia que o problema que tinha acontecido, ele era um grande culpado por isso. O que se espera, ao menos, de um vigia, é que à meia-noite ele esteja acordado. E a Bíblia diz que ele estava dormindo. Ele tinha culpa no cartório. Por isso nós não podemos ficar dando desculpas, colocando a culpa nos outros. Ele poderia começar a questionar: não, mas esses caras cantam demais, ou essas cadeias aqui são muito frágeis. Ele não deu desculpa porque ele sabia que ele tinha culpa daquilo ali. E a mesma coisa da nossa vida. Não culpe a sua vida estar do jeito que está, culpando o seu marido, a sua esposa, ou até mesmo o governo, dizendo que você não teve oportunidade, dizendo que hoje você é uma pessoa ranzinza, amargurada, infeliz, porque outros fizeram isso com você. Mentira! A sua vida está como está porque você é o que mais contribui para isso. Não jogue a culpa nos outros. Uma vez veio um rapaz conversar comigo, o casamento dele estava um fiasco, a mulher tinha ido embora, e ele disse que ele foi a uma igreja, e um pastor falou para ele que aquilo tinha sido fruto de inveja. Olha, é muita inveja sobre você. Mas eu disse para ele: isso é mentira. Seu casamento não acabou por causa de inveja dos outros, mas acabou por causa de você. Porque se você coloca a culpa nos outros, se a inveja é deles, quem tem que mudar é eles. Você continua sendo a mesma pessoa. O que você tem feito durante anos? Como você tem tratado a sua esposa? Tem dado carinho, atenção? Como você tem sido homem dentro da sua casa? Agora você vem me dizer que foi os outros, que foi inveja. Uma vez um homem disse o seguinte: se pudéssemos chutar o traseiro do maior responsável pelos nossos problemas, ficaríamos uma semana sem sentar. Porque o maior responsável dos nossos problemas somos nós. Nós arrumamos problemas. Em Jeremias 13, 22 diz assim: quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades. A sua vida está assim, não porque você nasceu com o pé esquerdo, não porque você nasceu no tempo errado, não porque o seu cônjuge é assim,
ou o seu patrão assado, mas porque você tem contribuído dia a dia para que a sua vida esteja como ela está. Romanos 2,9: tribulação e angústia virão sobre toda a alma de qualquer homem que faz o mal. A nossa vida está como está por consequência daquilo que nós fazemos. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Nós recebemos aquilo que nós plantamos. Mais uma vez, teve uma mulher que teve hombridade o suficiente para dizer o seguinte: o marido dela tinha ido embora. E ela, então, reconheceu, dizendo: olha, eu sei, ele é uma pessoa difícil. Eu também. Ele tem um gênio explosivo, eu também. Mas eu sei que ele foi embora porque eu fui a que mais contribuí para isso. Chegou um certo período do nosso casamento, eu não me arrumava mais. Ele queria sair, eu dizia que estava sempre cansada. À noite ele queria namorar, eu sempre tinha dor de cabeça. Eu percebi que eu contribuí para aquilo. E eu sei que se eu quiser trazer ele de volta, eu é que preciso mudar. E a mesma coisa na nossa vida. Enquanto você não vê que o maior responsável pelos seus problemas é você, sua vida não vai mudar. Não adianta você fazer como Adão. Deus vem e diz: Adão, o que aconteceu? Qual foi a resposta de Adão? Foi a mulher que tu me deste. Vai conversar com Eva. E aí, Eva, qual o problema? O que Eva disse? Foi a cobra. Ninguém tem culpa. Precisamos aprender a assumir a nossa culpa. E a mesma coisa em relação aos seus filhos. Seu filho, às vezes, hoje não está no caminho que você quer. Não é por causa do governo. Não é porque você não tem condição de pagar uma escola particular para ele. Mas porque você foi a pessoa que mais contribuiu para que ele tivesse onde ele está. Seja nas drogas, seja no vício, seja onde for. Quantas vezes ele não deu sinal para você dizendo: pai, joga um pouquinho de futebol comigo. E você, atarefado no serviço: mãe, brinca um pouquinho de panelinha comigo. E você não tem que fazer comida de verdade, eu vou ficar brincando com você. Quantas vezes o seu filho não gritou dizendo: eu preciso da atenção do Senhor, eu preciso da atenção da senhora. E você fez como esse carcereiro, dormiu no ponto. Dormiu. Uma vez, eu vi uma charge na internet de uma menininha. Estava a menininha com 5 anos, se eu não me engano. Soltou um palavrão. Os pais: nossa, como que ela está esperta. Depois, a charge seguinte, ela com 12 anos, dançando a musiquinha daqueles funks sensuais que nós vemos muito hoje. E a família: nossa, olha a desenvoltura dela. Com 15 anos apareceu a menina grávida. E os pais perguntando: onde foi que eu errei? Olha, está aí. A vida toda errando. Você tem dado tempo para o seu filho? Você tem cuidado dele? Uma vez, um menino chegou diante do pai dele, que era médico, e disse o seguinte: pai, quanto que custa uma consulta do Senhor? E então o pai: por que você quer saber disso? Por que você quer saber quanto que custa a minha consulta? Não, pai, eu só queria saber. Então o pai disse: olha, custa R$200. Pai, e quanto tempo é a consulta? Dá na média de 1 hora. 2 meses depois, esse menininho chega no pai dele, com um cofre todo quebrado e um monte de moeda, e diz o seguinte: pai, agora o senhor poderia dar 1 hora do seu tempo para mim? Dormiu no ponto. E a mesma coisa nós fazemos. Não adianta ficarmos culpando os outros. Talvez o seu filho escorreu pelos seus dedos porque você não brincou na hora que era para brincar. Eu sei, quem tem criança aqui, é algo chato. Joga bola com uma criança de 4 anos para você ver. Você joga a bola, ele chuta. Você joga a bola, ele chuta. 250 vezes você joga a bola e continua chutando. Você está morrendo de cansaço, querendo dormir. E o menino está inteiro. Mas essas coisas fazem diferença. De como vai ser o seu filho ou sua filha lá na frente. Mas o seu maior sono talvez não tenha sido em relação ao marido, à esposa, aos filhos, à família. Mas o seu maior sono talvez tenha sido em relação a Deus. Como você tem se relacionado com Deus? Como tem estado o seu relacionamento para com Ele? Você talvez tenha dormido num sono profundo em relação ao seu Criador. Tenha se esquecido de que Deus te fez, de que você só tem alegria nele, e você tem buscado alegria em várias outras coisas, e por isso você não encontra. Depois não sabe por que a vida não dá certo. Escolhemos tantos caminhos, menos o caminho correto. Menos o caminho do Senhor. Esse homem, esse carcereiro, também achou que o serviço dele estava tranquilo, mas ele viu que ele precisava de algo mais. Ainda bem que Paulo chega e grita: ei, espera,
Não se mate. Eu tenho uma solução para você. Eu tenho algo que pode mudar a história da sua vida. Não está perdido. E a mesma coisa que Paulo disse para esse carcereiro, eu digo para você, você ainda não está perdido, ainda há jeito para a sua vida, ainda há uma solução para o seu problema. E a solução que eu tenho para você é a mesma solução que Paulo teve. É Cristo Jesus. Não há outra solução a não ser Ele. Paulo diz, há um caminho. Eu sei que assim como eu grito, eu tenho a solução para os seus problemas. Hoje em dia nós vemos várias pessoas dando esse brado, gritando dessa forma. Os católicos dizem que eles têm a solução para os nossos problemas. Os espíritas também. Mas eu venho falar para você, Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos. Jesus é exclusivista. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe pedágio. Não existe cortar caminho. Chegamos a Deus somente e mediante Jesus Cristo. Não interessa quantos caminhos ofereceram para você. E por que você deve ouvir o que eu estou falando? Por que você deve ouvir o conselho de Paulo? Porque a Bíblia diz que esse é o único caminho. Eu posso dar para você vários motivos porque você tem que ouvir a palavra de Deus e seguir os ensinos de Paulo e de Jesus Cristo. Primeiro por causa dos milagres. Olha o tanto de milagre que a Bíblia relata. Por exemplo, aqui nós acabamos de ler. Eles começaram a cantar e um terremoto aconteceu. E as cadeias deles foram soltas. Você pode me questionar dizendo, isso aí é coisa da Idade Média. Isso é historinha para a criança dormir. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Que Deus tem o poder para fazer isso. Eu faço uma pergunta para você. Quem criou o mundo? Você consegue me responder? Eu tenho duas alternativas. Primeiro, uma mente inteligente. Segundo, uma explosão. E tudo veio a existir. Se nós... Imagina você chega aqui, você que está nos visitando a primeira vez. E você pergunta para mim, Rafael, como que surgiu esse salão que vocês se reúnem? Essas paredes de gesso maravilhoso. Aleluia, pela fé. Você pergunta para mim, como que surgiu isso? Eu dou duas alternativas para você. Primeiro, um arquiteto inteligente, quando aqui era um terreno baldio, fez uma planta. Pedreiros capacitados, junto com seus serventes e materiais de qualidade. Depois de meses de serviço, transformou nesse lugar que nós nos reunimos. Essa é a primeira alternativa. Mas eu vou dar para você uma segunda alternativa, não querendo ferir a sua inteligência. Você pergunta para mim, eu não acredito nisso. Eu dou minha segunda alternativa. Olha, teve um dia, estava passando um caminhão aqui fora, cheio de material de construção. Blocos, cimento, água, argamassa. E então, aqui tinha muito gás encanado nessa rua. E explodiu na hora que o caminhão estava passando. Esses blocos foram lançados centenas de metros de altura e caíram exatamente enfileirados. Depois veio um vento e jogou toda aquela mistura que foi feita com a água da chuva, cimento e areia, e veio entrando certinho no vão do bloco e formou essa parede bonitinha que você está vendo. Difícil acreditar ou não? Você está rindo. Se eu falasse para você essa possibilidade, você ia dizer o quê? Meu Deus, o que eles põem Santa Ceia no vinho dessa igreja? É forte esse negócio. Se é algo tão simples, você não acredita que pode ter vindo do nada? Olha para o nosso universo. Olha para o nosso planeta. Eu não quero nem falar do cosmos. Quero falar apenas aqui dessa minúscula coisa chamada Sistema Solar. Da nossa galáxia, que é apenas uma, dentre milhões. O Sol está exatamente no seu devido lugar. Se o Sol estivesse um pouco mais adiante, não existiria vida aqui na Terra, morreríamos queimados. Se ele estivesse um pouquinho mais para trás, morreríamos congelados. A Lua, o nosso astro, ali no seu devido lugar. A Lua, ela controla as marés. Se ela estivesse um pouquinho mais próxima, tsunami todo dia. Se ela estivesse um pouquinho mais longe, as nossas águas apodreceriam. O tamanho do diâmetro do nosso planeta. O nosso planeta é exatamente do tamanho que tinha que ser. Porque do tamanho que o nosso planeta é, que a nossa Terra é, ela consegue captar a quantidade de gases suficiente para ter vida aqui na Terra. Se ela fosse um pouquinho maior, nós morreríamos sufocados. Se ela fosse um pouquinho menor, não teríamos gravidade o suficiente. Você acha que realmente essas coisas todas são por acaso? Que essas coisas todas acontecem do nada? Dias de 24 horas, dias mais longos, sol escaldante. Impossível ter vida, fauna e flora. Noites mais longas, um frio congelante, também não é possível ter vida.
Há uma enormidade de fatores que contribuem para a vida do nosso planeta. Eu só citei algumas. E tem pessoas que ainda dizem que tudo isso veio de uma explosão. Eu prefiro acreditar que um Deus soberano, poderoso, arquitetou essas coisas, colocando tudo no seu devido lugar, do que crer que eu vim de uma ameba e que meu pai é o King Kong. Que é isso que eles pregam. É isso que a teoria de evolução diz. Se você mostrar a árvore genealógica lá para os seus filhos, vai estar lá você, seu pai, seu avô, chimpanzé, cheetah, King Kong, vai estar todo mundo lá. Eu prefiro crer nesse nosso planeta que não foi fruto do acaso ou de uma explosão, mas fruto de uma mente inteligente. E eu pergunto para você, se Deus conseguiu colocar cada coisa no seu devido lugar, se Deus conseguiu fazer a terra, você acha que Ele não pode fazer tremer a terra, como diz aqui em Atos? Se Deus fez o mar, Ele não pode abrir? Se Deus fez você mulher, Ele não pode colocar um filho dentro do seu ventre? Se Deus fez o seu corpo e ele ficou enfermo, Ele não pode sarar? Ele não pode curar? Idiotice você crê que Deus não pode fazer isso. Eu prefiro acreditar nesse Deus que fez todas essas coisas e que Ele continua fazendo ainda hoje. Mas por quê que eu continuo crendo na Bíblia? Por que eu creio que esse livro preto é a palavra de Deus e não outros como o Alcorão, como o livro dos Testemunhos de Jeová, livro de Mormons? Por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? Primeiro, por esses milagres, mas segundo, você já leu o tanto de profecia que tem aqui? O tanto de profecia cumprida exatamente do jeito que a Bíblia diz? Tem algumas profecias, tipo a profecia maia, que o mundo acabaria 12/12/2012. Já dá para saber que não acabou, não dá? Estamos em 2015. E depois que o Corinthians ganhou a Libertadores em 2012, daí falaram que ia acabar mesmo. E não acabou. Vai ganhar de novo. Não acabou. É só para você ver como que essas coisas falham. Os adventistas já disseram que Jesus ia voltar um dia, não voltou, eles recalcularam, não voltou de novo, não voltou de novo. Por que eu creio na Bíblia? Olha como que a Bíblia é específica. A Bíblia cita reis, cita nomes e cita épocas exatamente. Por exemplo, a Bíblia diz em Isaías 44, que Isaías profetiza o seguinte: vai se levantar um rei chamado Ciro, e esse rei vai ter determinado tipo de governo. Além de falar o nome da pessoa, diz como que ele iria governar. E ainda diz o seguinte: e ele vai reconstruir Jerusalém. Só que quando Isaías profetizou isso aqui, Jerusalém estava de pé. Que coisa! Na verdade, eram duas profecias em uma. Estava dizendo, olha, vocês vão passar por um período difícil, vão ser destruídos, mas vai levantar um homem chamado Ciro, e esse homem vai reconstruir a cidade. Eu dei apenas exemplo de uma profecia. Eu posso citar para você pelo menos 300 profecias a respeito de Jesus, que se cumpriram apenas na pessoa dele, como, por exemplo, aonde ele nasceria, como ele viveria, que tipo de morte ele morreria. Lá, centenas de anos atrás, foi profetizado que ele morreria no madeiro. Só que a morte por crucificação só foi inventada séculos depois pelo Império Romano. Mas mesmo assim já tinha sido profetizado que nenhum de seus ossos seria quebrado. Tudo isso já estava escrito. Um estudioso uma vez fez um cálculo dizendo que para pelo menos 8 das 300 profecias a respeito de Jesus, para que elas se cumprissem ao acaso, seria uma probabilidade de 10 seguido de 17 zeros. Eu não consigo nem falar esse número para você. 10 mais 17 zeros, para que apenas 8 profecias a respeito de Jesus se cumprisse por mera coincidência. É por isso que eu creio na Bíblia. Porque Jesus disse, e Ele cumpre. O que Ele diz não é mais ou menos certo, mas o que Ele diz é exatamente correto. Eu creio nesse livro, porque esse livro, ele não diz que nós não vamos passar por problemas, mas ele diz que existe a possibilidade, mediante Jesus, de sermos felizes, mesmo com problema, que conseguimos ser alegres, mesmo em meio à dificuldade, assim como Paulo e Silas estavam aqui, sendo acorrentados, maltratados, na cadeia, eles cantavam de alegria. E a Bíblia diz isso: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus em João 14 diz, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é o seguinte, é uma paz mediante dinheiro, é uma paz mediante sucesso, é uma paz mediante prazer. Jesus disse que a paz dele é diferente disso, e o mundo também, eles têm isso, mas não conseguem ter paz. Exemplo disso, liga a sua televisão, você vê ricos suicidando.
Tudo que nós queremos ter em termos material, eles têm. Mas olha lá a vida deles, que ridículo. Esse carcereiro, ele estava livre, mas estava querendo se matar. Paulo era o contrário. Paulo estava preso e a cada dia mais querendo viver. E para terminar, por que eu creio que a Bíblia é o livro de Deus e porque você deve ouvir a palavra de Deus? É porque o cristianismo, ele efetivamente funciona. Sabe por que os outros deuses não têm poder de fazer nada? Porque não existem. Sabe por que quando você pede para qualquer outra pessoa interceder para você diante de Deus, não acontece nada? Porque só há um, a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. É por causa disso que eles não funcionam. Porque eu sou cristão, porque eu sigo a palavra de Deus. Imagina o seguinte, você está de cama, doente, e você já experimentou toda sorte de remédio. Só que daí, eu venho e dou um remédio para você, que em questão de horas, você começa a melhorar. Que aquele seu mal-estar começa a ir embora. E rapidinho você está de pé. E as pessoas questionam você. Mas quem disse que esse remédio é correto? O que você entende de farmácia ou de medicina? O que você entende daquelas letrinhas pequenas que tem na bula? Sabe o que você tem que falar para ele? Ou para essa pessoa? Olha, eu realmente não entendo dessas coisas. Mas uma coisa eu sei. Eu comecei a tomar aquele remédio. E minha vida começou a ser mudada. E minha vida começou a ser transformada. É por causa disso que eu sou cristão. Minha família nunca teve dinheiro. Mas eu lembro, eu tentei buscar alegria em várias coisas. Eu durante anos, até os 22 anos, buscando algo que preenchesse o vazio enorme que eu tinha dentro do meu coração. Eu achava que o dia que eu saísse com aquela moça, ou o dia que conquistasse determinada posição, o dia que eu casasse, que eu tivesse um filho, que eu conseguisse um serviço estabilizado, que eu tivesse uma proeminência na sociedade, eu achava, daí sim eu vou ser feliz. Quando eu conseguir esse tipo de coisa, daí aquele vazio do meu coração vai embora. E eu fui conseguindo as coisas e eu percebi que um buraco no meu coração a cada dia mais aumentava. Mas um dia Deus teve misericórdia da minha vida, eu entrei numa igreja que prega a palavra de Deus de verdade. Um dia o Espírito Santo veio sobre minha vida. Um dia Deus começou a mudar a minha história. Um dia eu comecei a experimentar desse santo remédio chamado Jesus Cristo. As coisas não mudaram da noite para o dia, as coisas exteriores. Mas a paz que Deus começou a colocar no meu coração, a alegria que Deus começou a me dar, mesmo em meio à dificuldade, mesmo com filho doente, mesmo com problema conjugal, mesmo financeiramente difícil. Mas eu lembro a alegria que Deus começou a colocar no meu coração que não tinha preço. Aí então eu comecei a perceber, existe algo melhor do que coisas materiais, existe algo melhor do que pessoas, Jesus Cristo. É nele que nós conseguimos ter alegria plena. Você pode tentar buscar a sua alegria em qualquer coisa. Eu falo para você em qualquer coisa, dinheiro, fama, sucesso, nos braços de um homem, de uma mulher. Você sempre vai se sentir vazio. Eu pensava, no dia que eu casar, então vou ser feliz. Eu lembro que eu casei, aquele vazio continuou. Eu preciso de um filho, tive 2. Mas nada se compara ao dia que Jesus veio fazer morada dentro do meu coração. Ao dia que eu comecei a entender que Jesus Cristo é o centro da minha vida, que se eu viver para Ele, daí sim, as coisas vão começar a florescer, os filhos vão começar a ter mais valor, o casamento vai começar a ficar melhor. Eu não sei qual problema você passou até chegar aqui essa noite, mas o seu problema corroborou para que você estivesse aqui, e para que Deus começasse a mudar a história da sua vida. Eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em algo chamado Jesuscidência. Que Deus, Ele arquiteta todas as coisas para que funcione do jeito dEle. Diz o texto que esse rapaz queria se matar. Se desesperou. Mas então ele ouviu um brado dizendo, não precisa. Tem solução para a sua vida. E então ele parou e começou a ouvir aquele homem que se diz ter a solução para os seus problemas, para a sua angústia. E o mais interessante, sabe o que é? No versículo 30, diz que o problema dele aparentemente tinha sido resolvido, porque Paulo disse, ninguém fugiu, todos nós estamos aqui. Se o problema dele fosse emprego, olha, tinha resolvido, o emprego dele estava garantido, ele não ia perder o emprego porque os presos estavam ali, ele não ia ser demitido, mas mesmo assim, olha a pergunta dele,
O que preciso fazer para ser salvo? Daí Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O problema dele era maior que algo material, era maior que algo financeiro, era algo espiritual. Por isso ele perguntou: o que eu preciso fazer para ser salvo? O maior problema seu não são coisas. O seu maior problema é o seu relacionamento para com Deus. O seu maior problema não é conseguir sua casa própria, mas sim saber, quando Jesus voltar, para onde você vai. O seu maior problema não é conquistar coisas, mas sim saber que nessa vida, que nós estamos de passagem, que há uma outra vida. E aquela vida, essa vida que nós temos aqui vai definir a vida que você vai ter lá. O seu maior problema é saber aonde você vai passar a sua eternidade. A sua maior preocupação, não estou dizendo que você não tem que se preocupar, mas a sua maior preocupação não deve ser em ganhar dinheiro, não deve ser a princípio em ter um casamento feliz, em ser curado de uma enfermidade. Busque tudo isso, mas o seu maior problema é com Deus. O que vai ser de você depois dessa vida? Qual a garantia que você tem que você vai morar com o Senhor? Eu não sei se você vai se casar, eu não sei se você vai ter o dinheiro, mas uma coisa eu sei: um dia todos nós vamos morrer. E um dia todos nós, sem exceção, vamos nos apresentar diante de Deus. E nesse dia, não poderemos dar desculpa dizendo: a mulher que o Senhor me deu, o pastor que o Senhor me deu, o país que o Senhor me colocou. Salmo 144 diz que a vida do homem é como um sopro. Você pensa, para soprar, acabou. Essa é a nossa vida. Aqui é rápido, aqui é passageiro. Salmo 39. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Quanto é a nossa vida? O que são 75 anos comparado com a eternidade? Como a Bíblia diz, um sopro. Jó 9:25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor. A ilustração é o seguinte: a nossa vida passa mais rápido que o Usain Bolt nas Olimpíadas dos 100 metros. E o que você está fazendo com a sua vida? O que você tem feito com esses dias tão passageiros? É assim que funciona conosco, é ou não é? Você está lá, você está limpando a casa, você que é dono de casa, de repente você acha um álbum de fotografia. E você vê: nossa, olha como que eu estava 10 anos atrás, aleluia. Ou você olha como que eu era 20 quilos antes. Você olha como que passa rápido o tempo. Não é isso que acontece com as nossas vidas? Rápido. É só você ver, pega lá uma fotografia sua quando você era menina, como que 30 anos vai num tapa. E o que você está fazendo? Isaías 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A nossa vida é como um sopro, e devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, porque haverá um dia em que não teremos mais chance. Hoje Deus está no seu trono, ali, com os braços abertos, nos esperando para escolher Ele. Mas vai ter um dia que Deus não vai estar mais com os braços abertos, que as janelas, que as cortinas da vida vão fechar, e aquele que escolheu, escolheu, quem não escolheu, não escolhe mais. E o tempo que você tem para escolher é hoje. Não adianta vir com essa historinha de purgatório, de missa de sétimo dia, não existe esse negócio. Nós respondemos por nossa vida hoje. Por isso eu reafirmo: seu verdadeiro problema é com Deus. Busque a Deus, tenha um relacionamento com Deus, sirva a Deus, seja fiel a Deus, porque se não for com Deus, você jamais vai conseguir ter a paz que você busca, você jamais vai conseguir ter a alegria que você procura, você jamais vai conseguir ter a felicidade que você almeja, a não ser com Deus. Como Santo Agostinho já disse: tu, ó Deus, nos criaste para ti mesmo, e a nossa alma está desassossegada até que encontre repouso em ti. O ser humano não tem paz longe do seu Criador. Você quer fazer parte de qual grupo? Dos livres que querem morrer como esse preso? Ou daqueles aparentemente presos como Paulo e Silas, mas cheio de vontade de viver? Qual grupo você quer fazer parte? Dos ímpios, que se acham livres, mas vivem angustiados, se matando, se suicidando? Ou daqueles que, para o mundo, não são nada, mas aqueles que são verdadeiramente livres em Cristo, lavados pelo sangue de Jesus?
Mais do que ser liberto de um vício, você precisa ser salvo por Jesus. Porque de que adianta você vir aqui, nós oramos e você é liberto do vício. Como nós cremos, eu dou exemplo sempre da minha mãe, 35 anos fumando. No nosso retiro, no Impacto, ela parou de fumar. O senhor Nadir aqui, eu posso estar várias pessoas. Mas eu pergunto para você, o que adianta você buscar a Deus um dia, ser liberto do vício, e ir com um pulmão mais limpo para o inferno? O que adianta você buscar a Deus apenas para ser próspero, ganhar muito dinheiro e estacionar o seu carro zero no inferno? O diabo não se importa se você chega de Fusca, a pé, de bicicleta ou de Ferrari no inferno, contanto que você chegue. Isso é o mais importante para ele. Ele não importa se você chega saudável ou doente, contanto que você chegue. Por isso o seu maior problema, irmão, o seu maior problema, irmão, é com Deus. Esse culto da mudança não é para Deus mudar as pessoas que estão lá fora, mas é para Deus mudar você. E se você clamar e crer, essas outras coisas, e você se relacionar bem com Deus, essas outras coisas Deus vai fazer também. Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai transformar o seu casamento. Só que o mais importante de Deus estar se preocupando é onde você vai passar a sua eternidade.